Esses dias eu conversando com um amigo, ele perguntou pra mim: "Ei, Paquito, quando foi que tu saiu do armário?" E eu fiquei lembrando assim, demorou pra eu chegar na resposta, porque realmente faz muito tempo que eu saí desse armário aí. E acho que é um tema bacana pra gente trocar ideia. Você que tá querendo sair do armário, gritar pra todo mundo quem você é, tenha calma, que eu vou deixar aqui através das minhas experiências melhorar um pouco aí na sua decisão, mas saiba que a decisão é só sua. Pra quem não me conhece, eu sou Caio Paquito, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá o joinha, ativa as notificações para esse canal crescer e levar aí informação para todo mundo com base nas minhas experiências. Simbora? Eu até já tinha pensado em falar sobre esse assunto, mas esse termozinho sair do armário, pra mim pelo menos é algo que já tá tão batido que eu, sei lá, fiquei imaginando que seria algo irrelevante, que não seria interessante. Mas eu olhei com carinho de caramba, eu vou falar sobre isso, que eu posso estar ajudando aí pessoas que estejam passando por essa dificuldade. Para você que não sabe o que significa isso, em curtas palavras, é quando um LGBT, geralmente eu falo LGBT, que eu tenho 30 e poucos anos, então foi o que mais ficou, né? Eu respeito os LGBTQIAPN+, mas geralmente nos meus vídeos eu falo LGBT, resolvem compartilhar aí pro mundo, pros amigos, família, quem realmente eles são. Seja a sua orientação sexual ou a identidade de gênero. E assim, esse é um processo que é diferente para cada pessoa. Eu tive a minha forma de me assumir, como você vai ter a sua, como muita gente já passou. Algumas pessoas foram mais difíceis, outras foram mais fáceis, tem gente que não morre e não se assume, então é muito relativo de pessoa para pessoa. Eu até postei esses dias um vídeo falando sobre autoconhecimento e tá aí uma coisa que você tem que ter certeza daquilo que você quer, daquilo que você é, quem é você, não ter nenhuma dúvida, porque isso é algo que vai ficar pro resto da sua vida. Então é muito importante você ter certeza de quem realmente você é. E com isso é muito automático a sensação de liberdade, de autenticidade. Eu não tenho lembrança se eu ficava me escondendo, mas a gente meio que fica meio deslocado e tem as piadas, o pessoal fica meio que tirando onda, né, da gente. Então há todo esse contexto. Essa sensação de liberdade, de tocar para todo mundo que tá tirando onda é algo muito bom. Pelo menos para mim, eu parei de me incomodar. Acho que na verdade depois que eu me assumi, até as brincadeiras pararam. Tudo ficou mais leve, mais tranquilo e perdeu meio que o sentido. Compreendo também que para muita gente tem medo, sabe também os riscos que pode correr. A galera hoje tá muito apressado, querendo já fazer tudo, muito jovem. Tenha calma, que é tudo no seu tempo. Então, eu até entendo essa questão de, tenho medo de falar para os meus pais que eles são bastante conservadores, tem a questão da religião também. Muitos LGBT ainda, infelizmente, são expulsos de casa, somente nessa hora, né, de se assumir. Então eu super compreendo o processo e o tempo de cada um. Uma dica, acho que natural que todo mundo faz, é você ter uma rede de apoio. Se você não pode contar um irmão, um primo, conte ao seu melhor amigo ou alguém, sei lá, de extremamente confiança. É duro e machuca bastante você ficar carregando quem você é só pra você. Então, uma forma da coisa até ficar mais leve é você compartilhar com alguém. Eu tinha minhas amizades, né? Assim, acho que uma ou duas amizades que eu resolvi falar, me abrir, mas acho que é uma forma de você se sentir acolhido, abraçado num momento tão complicado e tão individual seu. E deixar bem claro também que isso é um processo contínuo. Eu falo que se assumir LGBT é algo que primeiro começa internamente, depois você vai para um conflito com a sua família, na maioria das vezes, e depois você vai para o conflito que é para o resto da vida, que é com a sociedade. E não é questão de você se importar com o que as pessoas vão falar de você, se vão lhe aceitar ou não, que você tem que exigir só respeito. Mas a gente sabe que a sociedade olha pra gente de uma forma diferente. Hoje, graças a Deus, está bem melhor, mas infelizmente ainda existe muito preconceito, muita homofobia. O Brasil ainda é um índice, né, muito grande. E se a gente for entrar aqui no meio das transexuais, é aí que a coisa fica mais complexa. Então, assim, falando aqui num todo,
é um processo muito dolorido, individual seu. Cada um tem que escolher o seu momento, a forma que você está vivendo ali, se você já é independente, se você já não precisa financeiramente dos seus pais, tem toda essa questão. E eu vou meio que fazer um resumo aí como foi comigo, né, com a minha história. Eu acho que, sei lá, meus 12, 13 anos, eu já me sentia diferente. Eu não tinha o desejo, assim, essa questão sexual. Também eu era muito novo, né, então isso não despertou em mim. Mas eu olhava com outros olhos, assim, os meninos. Eu sempre fui muito amigo de meninas, eu sou dessa galera. E eu era o responsável por, assim, fazer todas as brincadeiras. Então todo mundo queria ficar perto de mim. Mas em geral, eu sempre ficava ali com as meninas. E admirava, né, os meninos. Eu olhava assim com um olhar carinhoso. Com as meninas eu queria ser amigas. E os meninos eu olhava assim, digo, era assim. O tempo foi passando. Eu lembro que o meu primeiro beijo foi engraçado. Eu acho que eu tinha lá para meus 15 anos. E na época, né, tinha uma moça que vendia maçã do amor. E aí eu fiquei amigo do menino. Eu acho que ele mais ou menos tinha a minha idade. E aí não sei se vocês lembram aí da brincadeira do compasso, que invocava espírito e não sei o que. A gente foi fazer essa brincadeira. Eu, né, que tava controlando o compasso. Ele disse, a gente tem que se beijar, senão alguma coisa de ruim vai acontecer. E ele meio que ficou meio assustado, mas eu sabia que na verdade ele estava querendo um beijo também. E é isso aí que rolou. E eu já assim, já não tinha dúvida do que eu gostava, da minha preferência. Só que naquela época, uns anos atrás, nem existia esse termo LGBT, gay. Eu nem sabia o que era isso. Eu sabia que eu queria estar ali, queria beijar aquele menino. Foi passando o tempo, eu conheci outros rapazes. Minha mãe, ela, por mais que ela fosse uma pessoa assim extremamente liberal, e vale ressaltar também que minha mãe sempre foi amiga de muitos gays. Isso aí é uma lembrança que eu tenho como se fosse ontem. E na verdade, isso de uma certa forma meio que me tranquilizou, porque eu ficava pensando, eu digo, se com o pessoal de fora ela trata super bem, então pra ela ter um dentro de casa vai ser maravilhoso. Só que não, né? Brincadeira. O meu processo assim foi muito bacana porque minha mãe sempre deixou muito claro pra mim que queria que eu estudasse. Independente do que eu fosse, mas queria que eu estudasse. Então ela meio que soltava isso e hoje, né, eu pensando de caramba. Na verdade, eu acho que minha mãe sempre soube. Na verdade, eu acho que toda mãe sempre sabe do seu filho. Algumas fingem que não quer ver. Mas no meu caso a minha sempre soube, sempre soube. Meio que não teve, eu nunca cheguei assim pra minha mãe pra falar, de fato. Mas as coisas foram acontecendo normalmente, até que um dia ela pediu pra eu levar, que na cabeça dela era um namorado, nem era um menino que eu ficava, a gente ficava conversando ela, pra você não ficar na rua, traga seu namorado pra cá, não tem problema não. Oi? Então, assim, foi muito tranquilo. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso com minha mãe. Agora, com minha família, aí o bicho pegou. Foi muito difícil. Especificamente uma pessoa da minha família, que eu tive muitos problemas com relação a isso. Mas é algo que já está meio que curado, cicatrizado. Talvez eu entre nesse assunto, né, nessa questão de violência. Mas voltando aqui para minha mãe, comigo foi muito tranquilo. Ela me deixou muito preparado para o que eu pudesse vir sofrer. E hoje eu entendo assim, que quando ela queria que eu levasse alguém para casa, era justamente o medo de alguém fazer alguma violência comigo lá fora. Então, eu tenho muita saudade da minha mãe, porque ela foi incrível assim para mim. Não só comigo, mas com amigos meus que eu apresentei a ela. Nossa, assim, ela era a mãe gay dos meus amigos. Então foi muito benéfico para mim, na minha situação, de que eu fui privilegiado nesse assunto, de se assumir, de sair do armário. Então, assim, não há um jeito certo ou errado de se assumir. Pode ser difícil, bastante difícil no começo, mas com o tempo, com seu autoconhecimento, as coisas vão começar a ficar mais suaves, mais leves, mais tranquilas. E cada passo, por menor que seja, pode ter certeza que já é um ato de coragem. E eu já tive a
o defeito, né, de tirar onda, de dizer, ah, você tem que se assumir logo, você tá perdendo tempo, ou então ficava rindo, ó, aquela linha é incubada, não sei o quê. E é uma coisa que eu digo pra você aí não fazer, porque hoje eu super entendo que realmente cada um tem sua hora, a gente não sabe o que é que o outro tá passando, por mais que ele tenha algumas características femininas, ou enfim, qualquer coisa que já fale, né, que ele é um LGBT, a gente já diz, ah, ele é, não sei o que, a gente aponta aí, é algo que eu olhando, né, com os olhos hoje, é algo muito errado e feio de fazer. Eu já fiz isso e hoje eu super entendo. Talvez eu fui, né, aquela pessoa, passei por aquilo e lembro de pessoas falando, ah, assume, não sei o que, tu é gay. E acho que faltou muita empatia. Então, se você é essa pessoa que fica criticando quem não se assumiu, quem não gritou pro mundo que é e se esconde, entenda que cada um tem seu momento e passa por algo que a gente desconhece. Então, se você perguntar pra mim, ah, quero me assumir, o que é que eu tenho que fazer? Cara, assim, o que eu posso deixar aqui de conselho é que se você tiver um grande amigo ou alguém de muita confiança, compartilhe, converse com essa pessoa, veja como é que ela vai reagir, como é que ela vai lhe tratar. Voltando aqui, eu não falei para minha mãe, mas eu falei para minha irmã, lembrei. E assim, eu lembro muito de uma coisa que ela falou para mim que foi: Caio, eu nunca vou deixar de te amar. É clichê, né, essa mensagem, mas eu lembro muito que minha irmã falou isso. E eu disse pra ela, fiz, ó, um dia eu vou lhe apresentar um namoradinho meu. E na época eu lembro que ela tava na frente da minha casa, tinha um barzinho, ela tava bebendo, ele passou, eu passei, eu disse, ó, esse aí, ó. Ela, ah, pronto. Foi uma lembrança assim que eu guardo no coração. Se você tem alguém que você confia, conversa com essa pessoa. Se for um familiar, melhor ainda. Mas desde que seja de confiança para essa pessoa não espalhar aí pro mundo. Outra coisa também é que se você realmente for muito preso à sua família e tiver todo um contexto conservador, espere ter a sua independência, tenha calma, tenha paciência, que logo logo você vai completar seus 18 ou antes e viva a sua vida independente. E por fim, também, como foi no meu caso, não foi lá um grande anúncio, não teve um evento para eu assumir. Foi uma coisa que foi, eu digo que gradativamente, aos poucos, eu fui mostrando a minha mãe, as pessoas que estavam ali ao meu redor, e ela, de um coração gigante, um amor incondicional, começou a entender, então isso não virou um problema. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero realmente ter ajudado vocês de alguma forma com a minha história ou com o que eu falei aqui. Deixe aqui nos comentários em que nível você está, né, dessa questão de sair do armário. Se você está preso nesse armário, se você já está louco para sair. Se você já saiu, deixa aqui sua história que também vai ajudar muita gente aí que está assistindo esse vídeo. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.